Olá, olá, saudações, sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Estamos chegando hoje com a segunda edição do programa Boa Tarde Produtor do ano de 2026, hoje para falarmos sobre transformação digital no agro, dados, eficiência e competitividade em 2026. Hoje recebendo aqui através do link, através da internet, o Fernando Silva, diretor sênior Sistemas, está na nossa bancada virtual do Boa Tarde Produtor. Então é ele quem vai falar sobre esse assunto conosco. E é claro que também teremos as participações de Enio Fernandes, consultor de mercado, e da doutora Silvia Araújo Nunes, advogada. Eu, Hugo Ataíde, não venho sozinho, venho na companhia do JP. JP está aqui do meu lado esquerdo, é ele quem viabiliza para você a transmissão dessa informação, desse conteúdo, desse conhecimento na frequência local do seu rádio 100.9 Rio Verde FM. A Rádio do Agro, obrigado pela sua audiência e pela parceria que se renova neste ano de 2026. Saiba que nós estamos também transmitindo, além da frequência local do seu rádio 100.9, na internet, de duas formas, através do aplicativo Rio Verde FM, aquele que você baixa e instala no seu smartphone, assim consegue acompanhar a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo, com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, o seu lugar é lá no nosso canal no YouTube, então é muito simples, continua no mesmo lugarzinho, gente, vai lá. Na barra de busca do YouTube, digita Rio Verde FM, não tem erro, o primeiro resultado já é o nosso canal. Clique em cima e verifica se você está inscrito no nosso canal, gente. Inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade do conteúdo que nós fazemos aqui na Rio Verde FM, sobretudo no programa Boa Tarde Produtor. E através desta transmissão simultânea ao rádio que nós estamos fazendo agora lá no YouTube, você pode participar conosco, deixando a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão de pauta, de convidado aqui para o Boa Tarde Produtor. Qual é o assunto que você quer saber mais aqui no nosso programa? Qual é o convidado que você quer ver aqui na nossa bancada, seja de forma presencial ou até mesmo de forma remota, assim como hoje o Fernando está conectado conosco. Então diz para a gente lá nos comentários e você pode participar também através do nosso WhatsApp, 649-9949-1009, 649-9949-1009. Eu tenho certeza que você continua querendo informações rápidas, dinâmicas, na palma da tua mão, não é verdade? @rioverde.fm lá no Instagram é o seu lugar. Siga @rioverde.fm porque é por lá que nós divulgamos os cortes, os highlights, os melhores momentos dos assuntos e convidados que passaram aqui pela nossa bancada. Então, @rioverde.fm no Instagram, aproveita que vai estar nessa rede social. Siga também os apresentadores aqui do Boa Tarde Produtor, @Hugo Ataíde CFP, assim como @Dias Dares, ela que eu quero dar uma saudação aqui nessa segunda edição do ano de 2026 do Boa Tarde Produtor. Dares, seja bem-vinda à nossa bancada. Obrigada, Hugo Ataíde. É o 002 esse? 0002. Sem contar que ontem foi um baita de um programa com o Tejon, né? Certamente. Falamos sobre cooperativismo, sobre Brasil tropical, sobre sustentabilidade, comunicação no agro. E hoje vamos falar de sistema. E eu vou perguntar para o nosso entrevistado, bem lá no meio do nosso bate-papo, o que os meus professores diziam na minha época de faculdade de jornalismo. Caros alunos, o mundo se transformou numa aldeia global. Quero perguntar para ele se faz sentido essa frase lá atrás, essa frase antiga. Já dando spoiler já da pergunta, hein? E aí a gente que fica na expectativa para ouvir a resposta. O Fernando já vai pensando aí. Vai pensando aí, Fernando. Boa tarde para você, meu parceiro de bancada. João Pedro, muito obrigada. Boa tarde para você. E boa tarde muito especial para você que nos acompanha na frequência 100.9, para você que está conosco através do nosso aplicativo e também que está na nossa terceira opção, que é o nosso canal no YouTube. Porque no YouTube, você além de nos ver, nos ouvir com som e imagem de altíssima qualidade, você pode mandar a sua pergunta para nós, alguma coisa que você queira entender, concordar conosco ou discordar, mas participando. E para você que está no aplicativo ou na frequência 100.9, você tem a opção de mandar mensagem para a gente. O nosso telefone para contato é o 649-9949-1009. Repetindo o telefone, 649-9949-1009. E te lembrando, né, o nosso compromisso do ano passado, a gente está assinando um novo contrato com você, não é não, Hugo? É isso aí, estamos renovando aqui a nossa parceria com a nossa audiência extremamente qualificada. Exatamente. Então, por favor, continue mandando sugestões de assuntos pra gente, sugestões de pautas, nomes que você quer ver no nosso Boa Tarde Produtor, porque a sua participação conosco ela é fundamental.
Se nós fazemos programas diversificados, diferentes, com conteúdo bastante interessante, é porque com certeza você colabora conosco. Então vem com a gente que nós estamos começando mais um Boa Tarde Produtor, né? E neste segundo programa de 2026, o ano já começa com grandes expectativas, muitos desafios e, acima de tudo, enormes oportunidades para quem está atento às transformações do agronegócio. Hugo, transformar é o quê? Melhorar, prosperar, ajustar. Porque no negócio, qualquer negócio, a gente costuma dizer o seguinte, que a pessoa troca o pneu com o carro em movimento. É isso aí. Abastece o avião no ar, né? Faz ajustes nas asas ali enquanto ele tá voando. Então, é assim que a banda segue. É necessário. E é justamente sobre transformação que vamos falar hoje. O agro brasileiro, ele vive um momento decisivo, né? Que é de tecnologia, dados e automação. Então, elas deixam de ser tendências e se transformam em parte fundamental da gestão, da eficiência e também da competitividade no campo. Então, produtores, né, de todos os portes estão descobrindo que, quando a tecnologia entra na fazenda, ela não chega apenas para modernizar máquinas. Ela muda decisões, reduz custos, aumenta a produtividade e abre espaço para um modelo de agricultura muito mais inteligente, sustentável e também conectado com o presente e com o futuro. E hoje, né, para nos ajudar a entender esse novo cenário do agrodigital, onde informação vira resultado e inovação se traduz em vantagem e competitividade, a gente vai receber um especialista que vive essa transformação de perto. Então, Hugo Ataíde, bora lá apresentar o nosso convidado? Vamos sim, olha, ele já esteve aqui conosco, hein, no ano de 2025, uma oportunidade, e agora retorna aqui no ano de 2026, em mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Ele é Fernando Silva, atua há quase 3 décadas na Senior Sistemas, em Blumenau, Santa Catarina, onde construiu uma carreira sólida e hoje é diretor do segmento do agronegócio. É bacharel em Ciências da Computação pela FURB, com MBA em Administração e Marketing pela Startse e especialização em Liderança de Produtos Digitais. Lidera estratégias comerciais e tecnológicas voltadas ao agro, com foco em inovação e geração de valor para o setor. Portanto, Fernando, seja bem-vindo à bancada virtual aqui do Boa Tarde Produtor. Obrigado por estar conosco. Feliz Ano Novo. Obrigado, Dares, Hugo, e uma boa tarde para todos que estão nos vendo e ouvindo, né? É um prazer estar aqui de novo com vocês, falando sobre transformação, sobre tecnologia, que é um tema aí que eu adoro conversar e discutir no dia a dia com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Então, bem feliz de poder estar aqui de novo com vocês conversando um pouquinho sobre isso. Fernando, e a perguntinha que eu fiz lá atrás, fala pra gente, o mundo realmente vive uma aldeia global ou isso era coisa lá dos meus professores quando eu fiz faculdade de jornalismo? Não, Dares, eu concordo com essa frase e cada vez mais ela é verdade, né? E quando a gente fala do agro, mais ainda, né? Porque quando a gente fala do agronegócio, o agronegócio, eu sempre falo que primeiro que ele é uma indústria a céu aberto, então ele sofre influência não só do mercado, mas do clima, de tudo que está acontecendo ao redor e também do mundo, né? Uma guerra na Rússia afeta o valor dos fertilizantes e dos insumos aqui no Brasil. O tarifaço do Trump acaba afetando todo um movimento e toda uma estratégia das empresas do agronegócio aqui no Brasil. Então, mais do que nunca, né, nós estamos falando de uma globalização, de que realmente somos uma aldeia global. Ô Fernando, conte pra gente um pouco sobre a Senior Sistemas, né? A empresa é reconhecida como uma das maiores desenvolvedoras de software do Brasil e está entre as 3 maiores de gestão na América Latina. O que faz a Senior uma referência tão forte assim no setor? Hugo, a Senior hoje ela já está, né, há quase 40 anos no mercado, levando soluções para a gestão das empresas, né? Hoje a gente atua como uma plataforma completa de gestão, desde a parte de ERP, né, da gestão das empresas, a parte de recursos humanos, logística, a parte industrial, mobilidade. Então a gente acaba atuando com uma plataforma que atende de uma maneira muito completa todas as empresas.
E quando a gente fala do agronegócio, né, que é um dos segmentos estratégicos que a gente tem integrado todo esse back-office de gestão com a operação lá na ponta, dentro da fazenda, também dentro da agroindústria. E quando a gente olha para isso, hoje o foco da Senior, quando a gente fala no agro, é gerar eficiência com dados. Né? A gente quer conectar o campo, o armazém, a logística, a indústria, dentro de um fluxo único, né, onde a gente possa trazer indicadores, sejam financeiros, sejam operacionais, para que a gente consiga ajudar as empresas do agronegócio a reduzir seu custo, ganhar produtividade e, principalmente, né, tomar decisões cada vez mais rápidas. Num mundo tão globalizado, como a gente falou aqui, num segmento que sofre influência de várias entidades externas e várias outras variáveis que influenciam o negócio, é fundamental que a gente consiga ter informações em tempo real, né? Tomar decisões rápidas e reagir rapidamente a tudo que a gente está vendo no mercado. Isso é um pouquinho do que a Senior acredita e o que a gente tem levado para ajudar os nossos clientes no segmento de agronegócio e em todos os outros segmentos. Maravilha, Fernando. Olha, vamos falar agora sobre o novo agro digital, dar continuidade nisso que você falou, né? Falando agora especificamente sobre dados, eficiência e competitividade. Eu e a Dares aqui nós mencionamos, nós não, né, Dares? Melhor dizendo, os nossos convidados que sentaram aqui na nossa bancada, vira e mexe alguém fala assim, não, tem que ter melhor gestão, tem que ter melhor gestão. E isso em todos os pilares, né? Não só gestão de pessoas, não só gestão financeira, não só gestão de risco, mas gestão do negócio, né, Dares? Hoje a gente começa a entender também aqui nessa bancada que o produtor rural, ele não é mais um produtor rural, ele é um empresário rural. Sim. Então ele está atentando, e por estar mais atento, automaticamente ele está buscando meios para auxiliá-lo a administrar os seus negócios, que são negócios muito grandes. Uhum. E por que não tratá-los realmente como negócio, como empresa? Sim. Por isso a necessidade de fazer o quê? Planejar, organizar e executar os processos. Exatamente, Dares. Só que para ter essa tomada de decisão, o que a pessoa precisa ter na mão? Precisa ter dados, informações. Números. Isso de forma muito simples, né? Muito integrada, inclusive. Mas, vamos lá, Fernando, como que você enxerga a forma pela qual a transformação digital está moldando o agro em 2026? Quais são as mudanças mais evidentes nesse novo cenário? Bom, gente, vocês trouxeram um pouquinho na fala de vocês, né? Eu acho que a grande mudança quando a gente olha para o agronegócio e principalmente olha para a tecnologia, né? É que a tecnologia ela deixou de ser um acessório, né? Deixou de ser algo que estava lá dentro, talvez da área de TI, lá conectado com a minha máquina, e ela passou a fazer parte e está no centro da gestão do negócio das empresas, né? A tecnologia passou a ser estratégica para justamente apoiar as empresas nessa gestão, em melhorar o negócio, como vocês falaram, né? Então a gente vê junto com isso, né? A tecnologia fazendo parte do dia a dia, parte do que está acontecendo no dia a dia das empresas, né? Quando a gente destaca algumas mudanças, né? Por exemplo, né? A decisão ela precisa ser pautada em dados, né? Desde os dados mais simples, né? Como é que está o meu custo por talhão? Como é que está a margem de cada uma das minhas culturas, né? Como é que está a eficiência das minhas máquinas? Quais são as minhas perdas? O que eu tive de quebras? Isso passa a ser fundamental para tratar o meu dia a dia, né? E para isso eu preciso começar a integrar as minhas informações, né? A gente, há alguns anos atrás, a gente falava do quanto as máquinas, né, os equipamentos estavam se tornando cada vez mais inteligentes, gerando um volume de dados absurdo, mas o quanto a gente não usava essa informação no dia a dia do negócio, né? Isso deixou de ser verdade, né? Isso passou a ser fundamental, e hoje a integração de ponta a ponta, né, desde lá da máquina no campo, do aplicativo móvel que quem está operando lá e fazendo os manejos está usando para fazer os seus apontamentos, todas essas informações de sensores que a gente consegue conectar no campo, isso tudo integrado ao meu ERP, essa conversa entre todos esses equipamentos e essas soluções fazem com que eu evite retrabalho, fazem com que eu evite erros, né?
isso tudo tem ajudado, né? Outra coisa que a gente tem visto de mudança é a questão da automação dos processos, né? Cada vez mais as pessoas vão precisar focar naquilo que traz valor para o negócio e menos nas atividades manuais. E para isso eu preciso automatizar a minha gestão de contratos, o meu processo de compra, o meu apontamento no campo, o meu controle de estoque. Tudo isso é importante que eu insira cada vez mais dentro do negócio a automação, para que eu libere as pessoas para fazer aquilo que vai transformar, aquilo que vai trazer valor para o meu negócio e que realmente vai agregar no meu dia a dia, né? Outra coisa que a gente tem visto, e já não é mais uma tendência, é um fato, né? Que é a IA aplicada ao negócio, né? A inteligência artificial já faz parte, precisa fazer parte do dia a dia das empresas, né? Desde interações simples como recomendações de uso de algum insumo, como também análises mais complexas de informações, de dados em tempo real, para que eu possa tomar uma decisão, né? E uma outra mudança assim, que a gente vê quando a gente fala dessa questão da gestão, né? E ainda mais potencializada agora com a questão da reforma tributária, é essa questão do olhar para o compliance, do olhar para a tributação, o controle, a padronização dos processos, a garantia da conformidade do compliance, eles reduzem riscos e também reduzem custos, né? Então isso também é extremamente importante. Isso é um pouco do que a gente vem vendo assim, nessa transformação, e o quanto a tecnologia tem ajudado em cada um desses pontos que eu trouxe aqui, né? Elas não seriam possíveis sem o uso da tecnologia no dia a dia da gestão dos negócios. Fernando, perfeita a sua resposta. Acredito eu que é uma resposta de milhões, é uma resposta para o empresário rural para ele começar a pensar em gestão de fato, né? Digamos assim, de direito. E quando nós falamos em competitividade, a gestão por dados, ela passa a ser um insumo estratégico dentro da fazenda. Olha só que incrível, insumo estratégico dentro da fazenda. Então, Fernando, diante dessa afirmação, explique para o nosso empresário rural qual é a importância, né, dessa cultura de indicadores. E, se possível, traga para a gente alguns exemplos rápidos e que essa transformação digital traz já de dados e também de, digamos que, monetário para o empresário rural, porque ele faz a estratégia dele, ele compra um insumo estratégico, mas ele quer resultado. Fala para a gente de forma rápida como é que isso é possível. Legal, Daris. Eu acho que até gosto de trazer exemplos reais, assim, né? Quando a gente fala dessa questão da importância dos dados e de tomar decisões baseadas em dados, né? Isso agora está fazendo uns 2 anos, eu conversando com um cliente nosso, ele teve sérios problemas com seca, com questões climáticas normais que a gente sabe que o agro enfrenta, mas aí ele disse para mim, Fernando, o meu grande ponto não foi só o fato da seca ou das questões climáticas, isso baixou a minha produtividade, mas o que realmente afetou o meu negócio foram decisões que eu tomei nas minhas negociações, no momento de travar um contrato de câmbio, no momento de fazer uma negociação do meu produto. Foi isso que realmente afetou o meu negócio e que realmente afetou o meu DRE e os meus resultados no final. Então, isso mostra que tomar uma produtividade, né, no campo, dentro da porteira, não é mais suficiente, né? Eu preciso de ter dados, ter informações, ter insumos para que eu possa tomar decisões também fora da porteira, né? Seja de uma compra mais eficiente, seja de uma negociação de um contrato de venda também, para que eu realmente não jogue fora tudo aquilo que eu gerei de produtividade dentro da porteira, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? Então, por isso que dados e informações se tornaram tão importantes no dia a dia, né? E quando a gente, para trazer alguns exemplos rápidos, né? E eu até diria assim, eu vou trazer alguns pontos assim que às vezes parecem bobos, mas começam a me trazer ganhos muito rápidos, né? Principalmente para os produtores rurais, assim. O fato de padronizar, a gente fazer a padronização do apontamento de campo, né? Trazer essas informações padronizadas para dentro de um dashboard,
onde eu consigo acompanhar o meu custo operacional por hora máquina, rapidinho, em algumas semanas, eu já consigo começar a enxergar se eu tenho excesso de consumo de combustível, se eu tenho horas improdutivas, se eu fiz muitas manutenções fora do que eu tinha planejado, e isso naturalmente começa a trazer informações para que eu possa tomar ações corretivas, ajustes de rotas, melhorar a minha manutenção preventiva. E quando a gente olha para isso, hoje a gente percebe que minimamente, né, melhorar a minha eficiência na colheita, na operação de máquina, isso chega a gerar uma queda de 8% a 12% do meu custo operacional dentro de uma safra. E a gente não está falando de algo extremamente complexo e tecnológico, e sim simplesmente fazer o acompanhamento, fazer os apontamentos padronizados e começar a fazer a gestão desses dados para que eu melhore significativamente o meu custo numa safra, e isso naturalmente vai virar resultado no final de uma safra. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial aqui nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Daqui a pouquinho retornamos. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde, Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. O nosso tema em pauta é transformação digital no agro, dados, eficiência e competitividade em 2026, com o nosso convidado, que está conectado conosco na internet, é o Fernando Silva, diretor da Sênior Sistemas. E antes de darmos continuidade a esse assunto, Dário, tem participação aí. Tem sim, Hugo. E o Fernando bem disse sobre reforma tributária também voltada para o agronegócio, né? Sim, apontou como uma forte tendência e uma preocupação que tem que estar atento em 2026, né? Exatamente. Fazendo compliance automaticamente auxilia, né, nesse destrincho de impostos de rendas por aí. E a doutora Silvia Araújo Nunes, advogada, especialista em direito do agronegócio, ela comenta o impacto da reforma tributária no agro. A transformação para o novo sistema exige revisão estrutural dos contratos, já que cada cláusula pode afetar o resultado financeiro do produtor rural. Vamos acompanhar. Contratos de arrendamento e parceria rural e as novas leis tributárias. Aí uma das coisas que já sabemos é que vai impactar diretamente nos contratos de arrendamento e parceria rural. Um dos grandes impactos é em virtude dos novos impostos chamados CBS e IBS, que automaticamente vai aumentar a carga tributária desses contratos em aproximadamente 11,4%. Qual que é o grande trunfo deste contexto? Esse montante de 11,4%, ele pode ser abatido no momento da venda das commodities, desde que o produtor comprove que adquiriu os mesmos. E aí a gente entra em uma outra vertente. Existem alguns contratos, por exemplo, de parceria rural, que o produtor contribui com a terra e que ele não tem como comprovar a compra desses insumos. Então, aqui a gente precisa se atentar que com a reforma tributária, esses contratos deverão ganhar uma nova forma. Por isso, é mais uma razão que você precisa estar sempre bem assessorado por profissionais qualificados e especializados. Doutora Silvia, muito obrigada pela sua contribuição com o nosso Boa Tarde, Produtor. E nós renovamos o nosso contrato com você para esse ano, né? E seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente, com excelentes dicas e informações para o nosso empresário rural. Doutora Silvia, obrigado por estar conosco sempre participando e mandando informações importantes acerca aí do agronegócio. Ô Fernando, e dando continuidade aqui ao nosso assunto, vamos falar agora sobre tecnologia na prática, né? No final do primeiro bloco, você deu alguns exemplos práticos aí de cases, né, de clientes que já estão fazendo essa transformação. Em alguns momentos da sua fala ali, quando a gente perguntou sobre tendências, sobre preocupações, situações que tem que estar atento agora para 2026, uma das coisas que você falou é sobre a IA, a automação, essas integrações, né? E aí eu te pergunto, Fernando, a inteligência artificial já faz parte da rotina agrícola, mesmo com muitos produtores ainda não percebendo, né? Às vezes é embarcada ali no maquinário, enfim. Como que ela está sendo aplicada hoje no campo e quais processos têm se beneficiado aí mais dessa automação? Legal, Hugo. Eu acho que, como você falou, assim, a gente às vezes olha para a IA e acha que isso é algo
extremamente complexo, né? Mas a gente vive a IA no dia a dia, e quando a gente olha para o agro, isso está embarcado em uma série de aplicações que a gente trabalha, né? A parte de clima é um dos pontos, assim, toda a parte de análise climática usa inteligência artificial para poder fazer as predições, mas quando a gente vai para dentro da porteira, né? Um ponto que eu até trouxe na fala anterior, né? A questão da manutenção preditiva, né? Ou seja, eu começar a identificar padrões de vibração, de temperatura, de uso das máquinas e dos equipamentos. Isso faz com que eu programe as minhas paradas com base nessas informações, e isso faz com que eu evite quebras. E, naturalmente, eu evitando quebras, eu evito paradas não programadas no momento de uma colheita, no momento de um plantio, né? Então, esse é um dos pontos onde a gente tem visto a aplicação bem efetiva da IA. Outro ponto que a gente tem aplicado e trabalhado muito é na parte de detecção de desvios, né? Ou seja, eu começar a analisar em tempo real, e quando a gente fala em analisar em tempo real, a gente está falando de analisar um volume de dados considerável, né? Que provavelmente o ser humano ele vai levar muito mais tempo para chegar a essas conclusões. Mas quando eu uso a IA, quando eu uso a tecnologia para fazer isso, eu consigo analisar consumos acima do normal, operações fora de uma janela, perdas de qualidade, e isso faz com que eu reaja muito mais rápido, né? Que eu evite que esse problema e esse desvio se propague e isso afete uma colheita, afete um plantio. Então a gente tem usado bastante também nesse ponto para análise e detecção de algum tipo de desvio, algum tipo de falha, né? A parte de previsão e recomendação, seja no planejamento da colheita, seja na alocação dos equipamentos e das equipes, né? E também o giro dos insumos. E um ponto bem importante, assim, onde a gente tem usado bastante também, é usado a IA também para automação, né? Para fazer tarefas repetitivas, tarefas críticas, a gente acaba usando o IA no dia a dia também para fazer essas análises, né? Então, quando a gente olha para dentro da porteira, a gente tem muitas aplicações da IA, como também para fora da porteira e pós-produção, né? No dia a dia, embarcado no RP, embarcado na parte de gestão de pessoas, a gente tem visto o uso da IA se aumentando cada vez mais, reduzindo o erro do ser humano e acelerando os processos e garantindo também a qualidade e a rastreabilidade do processo. Fernando, perfeita a sua resposta. A gente entende perfeitamente que a IA ela tem o poder de levar a informação precisa, mas a tomada de decisão precisa ser rápida e ágil, né, Hugo? Certamente. Para finalizar o processo. Então, Fernando, quando falamos em decisões baseadas em dados, estamos falando também de como evitar perdas e falhas, né, desperdícios e principalmente retrabalhos. Como que o uso de indicadores ajuda o produtor rural, o empresário rural, a enxergar esses pontos críticos e a agir antes que um problema maior aconteça? Legal, Daris. Eu gosto de dizer que um dashboard bom é um dashboard simples e acionável, né? Ou seja, sempre que eu tenho um painel de indicadores, ele precisa ser fácil de ser interpretado, né? Fácil de ser olhado e acionável. Ou seja, quando eu tenho um problema, ele precisa estar visível e ele precisa me chamar para a ação, né? Então, eu acho que isso é fundamental, e quando a gente olha para esse uso desses indicadores, e os próprios dashboards conectados à IA, eles me permitem, dando alguns exemplos assim, né? Eles me permitem olhar, por exemplo, consumos fora de faixa, horas improdutivas, quebra de sequência de tarefas dentro do campo, né? Ou um estoque crítico. E aí, a partir disso, eu consigo agir antes que o problema ocorra, né? E isso, naturalmente, vai me evitar retrabalhos, vai me evitar, no caso de estoque, de uma compra emergencial, sem que eu consiga fazer uma boa negociação, sem que eu consiga fazer uma boa pesquisa de preço. Ele vai evitar, como eu falei lá nas manutenções, paradas não planejadas. Então, é fundamental que eu associe, né, os dados e a IA com esses indicadores, com esses dashboards,
para que isso tudo possa fechar, né, esse ciclo, né, de analisar dados, entender comportamentos, montar um plano de ação e reacompanhar, né, que é o famoso ciclo do PDCA, né, para que eu consiga acompanhar se essas ações que eu estou fazendo, elas realmente estão sendo efetivas, e isso naturalmente vai refletir nos meus indicadores dali para frente, né? Então, quando eu começo a criar esse ciclo positivo, né, de olhar indicadores, tomar ações sobre eles, isso naturalmente entra no dia a dia da empresa, no dia a dia do negócio, e isso naturalmente vira a gestão do meu negócio, tá? Ô, Fernando, e até para completar esse ciclo, né, de que forma essa integração entre máquinas, sensores e sistemas, ele pode reduzir até mesmo os erros e aumentar a eficiência aí dentro das fazendas, que é o que o empresário rural busca sempre, aumentar a eficiência e aumentar a margem de lucro, né? Hugo, eu vejo que essa questão da integração, ela é fundamental, né? E ela que tem transformado o negócio, né? Porque quando eu falo de integrar essas diferentes fontes, né, de informação, isso naturalmente começa a fazer com que eu tenha uma massa de dados para poder fazer uma análise e para poder tomar decisões mais inteligentes, né? Então, quando a gente conecta a telemetria da máquina, os sensores que eu tenho no campo, e isso tudo conversando com o meu ERP, com meus dados, eu naturalmente reduzo erros, porque se eu tenho menos digitação, se eu tenho menos conciliação manual, né, esses dados estão muito mais integrados, eu naturalmente estou reduzindo os meus erros, né? O meu tempo de resposta melhora, porque como eu tenho dados em tempo real, eu capto essas informações direto no momento que isso está acontecendo, eu naturalmente consigo enxergar muito mais rápido qualquer tipo de problema, e eu naturalmente melhoro o meu tempo de resposta. E principalmente o meu planejamento fica muito mais preciso, né? Seja o meu planejamento de estoque de insumos, o meu planejamento de manutenção, a minha logística começa a se tornar cada vez mais eficiente. Então, na prática, essa coleta de dados, essa integração entre máquinas, sensores e os softwares de gestão, ela é fundamental realmente para que eu tenha esse ganho operacional e eu tenha esse diferencial para o meu negócio, né? Só assim eu consigo aplicar tudo isso que a gente falou até agora, né? Sem essa informação e sem essa conexão, de nada adianta eu ter um monte de tecnologia. Ô Fernando, aí você comentando tudo isso, me veio uma questão aqui com a Dares, né? O agronegócio investe fortemente em pesquisa, né? E nós temos grandes grupos de pesquisa aqui, grandes estações de pesquisa aqui em Rio Verde mesmo, e são anos de dados ali historicamente gravados, compilados. O que você acompanha aí desses grupos, estações de pesquisa? Como que eles têm feito isso hoje? Eles já utilizam aí esses sensores para mapear e integrar tudo isso? Você pode falar para a gente com detalhes com relação a isso? Bom, quando a gente olha para esses grupos, né, esses centros de pesquisa, eu acho que como você falou, né, são anos e anos de dados e informações que eles têm coletado, né, talvez num primeiro momento muito manual, muito na coleta usando pessoas, né? Mas a gente tem visto cada vez mais essas informações realmente virem a partir de sensoriamento, a partir de integração com máquinas, justamente para que eles possam ser mais eficientes, né? E naturalmente, quando a gente começa a ter esse volume de dados desses centros de pesquisa, em cima desses dados, a aplicação de um algoritmo de inteligência artificial, a gente começa a ter a riqueza de informação que a gente começa a coletar disso, né? Mas a gente tem visto cada vez mais esses centros também fazendo coleta de dados, coletando informações a partir desse sensoriamento, a partir desses equipamentos, para melhorar a eficiência deles também, tá? Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial aqui nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Daqui a pouquinho retornamos. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco aqui nesta edição do Boa Tarde, Produtor, na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. O nosso tema em pauta é transformação digital no agro.
dados, eficiência e competitividade em 2026, com o nosso convidado Fernando Silva, diretor da Senior Sistemas. E antes de dar continuidade a esse assunto, Dário, tem participação aí. Temos sim, o Guataí, de programa 002. Com certeza o Enio Fernandes traz um insight para você que trabalha no ecossistema do agronegócio. Vamos acompanhar. Caríssimos e caríssimas, hoje nós vamos discutir o acordo União Europeia-Mercosul, 25 anos de negociação. Senhoras e senhores, o acordo para o agro brasileiro foi pífio. Os europeus usaram seu poder de influência e a subserviência, a submissão do Mercosul para implantar várias salvaguardas nos produtos que nós somos mais competitivos. No final do dia, quando um produto agrícola tiver um crescimento de participação no mercado lá acima de 5%, além das cotas estabelecidas, eles vão poder pôr barreiras comerciais. Senhoras e senhores, 5% isso atinge-se facilmente. Isso é para todo o agro? Não. Produtos que os europeus não produzem vão ganhar muito mercado. Café é um exemplo. Açúcar também deve ganhar um bom mercado, apesar de eles produzirem da beterraba, mas açúcar deve ganhar um bom mercado. Mas as grandes culturas, main crops, soja, milho, farelo de soja, carnes, aves, suínos e bovinos, senhoras e senhores, o nosso acesso vai ser muito restrito. Pode até piorar do que nós já temos hoje. No final do dia, esse acordo foi muito melhor para os europeus do que para a América do Sul, para o Mercosul. Mas ele foi péssimo, era melhor não fazer? Não, não é isso. Do limão temos que fazer uma limonada, né? A indústria alemã é extremamente competitiva. Se a indústria brasileira não mudar, se não facilitarmos a vida do industrial brasileiro, sermos menos burocráticos, mais ágeis, algumas decisões estruturais precisam ser mudadas, os produtos europeus vão invadir aqui, vão destruir nossas indústrias. E várias áreas de serviços, algumas áreas de varejo, produtos de varejo e principalmente os lácteos. O setor de lácteos vai ser altamente afetado. Por quê? Senhoras e senhores, a indústria láctea, os produtores de leite europeus são extremamente protegidos. Eles recebem inúmeros subsídios e aumentaram esses subsídios agora para aprovar o acordo do Mercosul para todos os produtores. Se aumentaram para todos, vão proteger ainda mais a indústria láctea, os produtores de leite europeus. E isso vai afetar diretamente o mercado aqui no Brasil, a indústria láctea brasileira. Os produtores de leite vão passar por um período de ajuste muito severo. Alguns podem sair dessa operação, outros para ficar vão ter que investir maciçamente em tecnologia. No final do dia, é mais um desafio que o agro brasileiro vai ter que vencer. Mas, de novo, negociamos mal, fomos subservientes, cedemos demais. Quem não cuida, não merece ter. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada por estar conosco durante esse ano de 2026 também. E até amanhã. Tá, Enio, obrigado por estar conosco aqui durante todo esse ano de 2026 em mais um programa aqui conosco. Fernando, e dando continuidade aqui ao nosso assunto, vamos falar sobre desafios reais, a conectividade, cultura digital e profissionais do futuro. Começando pela conectividade. Diante das limitações ainda presentes em muitas regiões rurais, quais têm sido as soluções mais viáveis para superar esse gargalo? Legal, a gente sabe que conectividade ela é fundamental, né? Quando a gente fala no uso de tecnologias, a gente sabe que ainda é um desafio, né? Quanto menor o produtor, mais desafiador é isso. Porque quando a gente olha alguns grandes produtores, alguns têm até cobertura praticamente 100% em todas as suas fazendas, mas o nível de investimento por eles, né, feito por eles, é muito grande para poder chegar nisso. Mas eu acho que cada vez mais, né, o uso do 5G, a questão do Starlink, tudo isso tem facilitado e melhorado a conectividade dentro do campo, né? Então, essa questão da conectividade via satélite, existem tecnologias que permitem conectividade entre máquinas, então eu consigo ganhar uma abrangência, uma cobertura maior.
Mas eu acho que independente disso, independente desses desafios de conectividade, hoje, quando a gente olha para soluções, e a Senior mesmo, quando pensa nas suas soluções, a gente também considera algumas estratégias para que a gente não tenha necessariamente esse desafio, para que a gente consiga superar esse desafio da conectividade, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de uma solução de apontamento em campo, de coleta de dados, a gente acaba também lançando mão de opções de armazenamento local, ou seja, de operação offline, né, que permitem que o operador ele possa atuar lá no campo e no momento que ele tiver uma conexão, a gente acaba fazendo a sincronização dessas informações. A gente perde a questão do dado em tempo real, mas resolve um problema de conectividade lá na ponta, né? Então, acho que hoje quando a gente olha para a tecnologia, por mais que a gente ainda tenha o desafio da conectividade, a gente vê muita coisa chegando para que a gente reduza bastante esse desafio da conectividade, mas também quando a gente pensa no desenvolvimento de tecnologias, a gente acaba considerando isso e achando estratégias, né, de operação offline, de sincronização, no momento que a gente consegue uma conectividade, para poder simplificar ou minimizar os impactos da falta de conectividade em alguns momentos que a gente vê com os nossos clientes e com os produtores rurais, né, em geral. Fernando, perfeito, mas eu vou te fazer a pergunta novamente para você reforçar, porque é um ponto fundamental. De nada adianta a pessoa ter sistema, ter uma série de coisas, se ela não tem a infraestrutura para que isso funcione perfeitamente, né? Então, pessoas e processos também fazem parte de toda essa infraestrutura. Claro que tem que ter uma internet boa também para fazer a coleta desses dados, né? E no seu ponto de vista, como destravar esse ciclo para acelerar a digitalização, Fernando? O que a Senior, o que vocês recomendariam para um cliente? Legal, Daris. De fato, sempre que a gente fala em melhoria, a gente fala em um tripé, né? São pessoas, processos e tecnologia, né? De nada adianta eu ter a tecnologia sem pessoas, e nada adianta eu ter pessoas e tecnologia sem os meus processos muito bem estruturados, né? Então, isso realmente é fundamental. Quando a gente conversa com os clientes, e é importante, eu sempre costumo dizer assim, né? Vamos começar fazendo o básico bem feito, né? Não adianta eu começar a querer montar a tecnologia da NASA lá para poder construir uma solução sem que eu consiga ter o mínimo, né, o básico sendo bem feito e que eu consiga aos poucos construir essa cultura dentro das empresas, né? Então, quando a gente fala desse começo, assim, começar pequeno, começar claro, coletar resultados. Por exemplo, né, vamos fazer um piloto de indicadores, vamos começar a coletar dados e trazer indicadores para um determinado processo ou para uma determinada área. A partir desses indicadores definidos, eu começo a acompanhar, começo a ter ganhos rápidos, o que naturalmente faz com que as outras áreas, as outras pessoas comecem a olhar para aquilo e entender assim, opa, eu acho que para cá isso também vai trazer algum resultado para mim, né? Outro ponto importante, antes que a gente faça a digitalização, é importante que eu padronize os meus processos, né? Eu preciso ter fluxos, né, de processos simples, eu preciso ter responsáveis claros para dentro do processo, para depois eu poder digitalizar isso, senão eu digitalizo o caos, né? Então, esse também é um outro ponto, né? Padronizar processos fáceis, com responsáveis claros para que a gente possa melhorar, né? Uma coisa fundamental, né, para que a gente comece a trazer isso, assim, é trabalhar a questão do treinamento, mas não o treinamento das equipes pelo treinamento, e sim o treinamento focando no porquê que eu estou fazendo aquilo, né? Qual é o benefício direto que essas pessoas terão fazendo aquela atividade, usando aquela tecnologia, mexendo naquele processo? Isso é fundamental, né? É o famoso propósito, né? Para que eu estou fazendo isso? Por que eu vou mudar uma coisa que eu fazia há 5, 10 anos ou a minha vida inteira para trazer esse outro negócio aqui que talvez num primeiro momento pareça mais complexo, mais difícil? Eu preciso saber por que eu estou fazendo aquilo. Preciso entender por que eu vou... qual o ganho que eu vou ter com isso, né? Um outro ponto importante de toda essa adoção de tecnologia e esse destravar que você falou, Thales, eu preciso de patrocínio da alta direção
eu preciso ter uma rotina de olhar para esses indicadores. As pessoas precisam entender que aquilo que está, aqueles dados que estão sendo gerados, aqueles processos que estão sendo feitos, alguém vai olhar para aquilo. Porque se no dia a dia eu estiver fazendo, tô gerando meus dados, montando meus KPIs, e ninguém está olhando para aquilo, se nenhuma ação é tomada caso algum indicador daquele não aconteça, isso também vai cair em desuso, né? E eu acho que fundamental aí para isso tudo é que a gente tenha um plano também, óbvio, quando a gente olha nessa questão da estrutura, onde eu consiga ter um plano de conectividade, um suporte local, porque muitas vezes lá do escritório eu estou construindo coisas, construindo processos, mas lá dentro do campo, lá perto de quem está operando esses equipamentos, não existe um suporte local. Isso também é um outro desafio, né? Então, se a gente puder resumir um pouquinho disso, né? Começar pequeno, padrão de processos, treinar muito bem as equipes e dar um propósito, um porquê que elas estão fazendo aquilo, o patrocínio da alta direção e também um plano estruturado para suportar todas essas mudanças que vão acontecer em todas as áreas, em todos os pontos da empresa, né? Então, eu acho que isso é fundamental e super importante aí para que a gente destrave essa adoção de tecnologia junto com as pessoas e com os processos. Fernando, sensacional. E você falava sobre ajustar o processo básico bem feito, né? Não adianta nada não ter processos muito bem estruturados, uma governança organizacional ali muito bem estruturada, que é o básico que se espera, e logo já de cara inserir a digitalização. Na verdade, se eu fizer uma coisa como essa, eu vou só escalar o problema, né? Então fica complicado. Agora, um outro ponto legal que você também comentou, eu gostaria que você reforçasse, é a questão da cultura digital, né? Como que desenvolve essa mentalidade entre equipes de campo e gestores, hein? Garantindo que a tecnologia seja de fato incorporada ao dia a dia da operação? Legal, eu acho que como eu falei, a cultura ela vem de exemplo, rotina e resultado, né? Então, em primeiro lugar, né? A minha liderança, ela usa e cobra esses indicadores. Eu tenho realmente a minha liderança olhando para isso, né? Outro passo, assim, eu preciso ter rituais, né? Eu preciso ter rituais curtos e necessariamente semanais, pelo menos, né? Semanais, aonde eu olhe para esses indicadores, junto com as equipes, né? Um outro ponto importante, né? Que a gente falou, eu preciso ter uma trilha de capacitação contínua. Eu preciso estar preparando essas pessoas no dia a dia. Até porque, assim, eu vou treinar um grupo de pessoas, eu vou ter o meu turnover, eu vou ter uma troca de pessoas, eu preciso continuar mantendo esse treinamento, essa capacitação, e principalmente, né, esse treinamento, quando a gente olha lá para o campo, ele tem que ter a linguagem do campo, né? Ele tem que ser prático, rápido e falar a língua de quem está lá operando o equipamento, quem está lá na ponta, no campo, fazendo o manejo, porque senão também não vai ser eficiente, né? Outro ponto importante, né, e eu citei um pouquinho antes, né, mas uma tecnologia também, e para mim é fundamental, mobile, lá na ponta, tem que estar na mão de quem está operando, né, e tem que ter um suporte próximo para que a gente consiga criar esse movimento, né, e principalmente reconhecer as boas práticas. Acho que sem esse reconhecimento, sem que eu aponte quem melhorou, quem reduziu o consumo, que eu valorize os pequenos ganhos que a gente tem, eu também não vou conseguir isso. Então, acho que é um ciclo, né, que acontece aos pouquinhos, e à medida que a equipe começa a ver resultado, né, à medida que a equipe começa a participar dessas melhorias, essa cultura começa a pegar, né, começa a dar liga, e aí isso começa a ficar fazer parte do dia a dia, né? Eu costumo dizer que isso precisa ser tático, né? As pessoas precisam fazer com que essas tecnologias e essas práticas façam parte do dia a dia delas, sem que elas se obriguem a fazer aquilo, e sim que elas façam como se fosse algo normal, algo que realmente, se não tiver ali, vai fazer falta. Aí sim eu percebi, aí eu acho que a gente começa a perceber que essa cultura digital entrou na empresa
e aí ela começa a entregar os resultados e naturalmente começa um ciclo de melhoria contínua, e aí a gente fala do tal da transformação digital, que é o que a gente vai buscar sempre quando a gente começa a aplicar essas tecnologias dentro das empresas, tá? Ô Fernando, perfeita a sua resposta, mas olhando assim, abruptamente dizendo, se você tem dados ao alcance das mãos, não tem equipes qualificadas e não tem a transformação desses dados para chegar na ponta, que é quem faz acontecer, ao invés de eu fazer um investimento, eu estou gastando dinheiro e desgastando equipes. Seria isso? Eu acredito que sim, Dades. Acho que para mim o fundamental é trabalhar as pessoas, né? Sem as pessoas nós não vamos conseguir realmente usar todo o potencial da tecnologia, né? E para isso os profissionais, eles de fato vão ter que ser treinados, vão ter que ser capacitados, vão ter que ser suportados e apoiados no dia a dia. Caso contrário, isso não vai, nós não vamos ter um case de sucesso quando isso acontecer, né? Eu sempre, nessa história que eu tenho hoje falando de tecnologia, a gente sabe que pessoas conseguem fazer o sucesso ou o insucesso de um projeto de uso de tecnologia, tá? De software ou de qualquer outra tecnologia. Se as pessoas não estiverem junto, nós não vamos conseguir atingir os objetivos que a gente precisa e não vamos alcançar os resultados que a gente gostaria de alcançar. Fernando, perfeita a sua resposta. Hoje nós estamos em janeiro de 2026. Vamos pensar lá em 2030? Pensou, né? Então, olhando para esse futuro, quais habilidades se tornam indispensáveis para os profissionais do agro que vão atuar nesse ambiente, que é cada vez mais digitalizado? Legal, Daris. E quando eu olho lá para 2030, eu acho que coisas fundamentais, habilidades fundamentais desses profissionais, né? Primeiro, quando a gente olha para questões técnicas, né? Ele é um profissional que ele precisa conseguir olhar para indicadores, fazer leitura de indicadores, entender dados, entender informações, né? Ele precisa ter noção sobre a questão da automação, sobre a questão de telemetria. Ele precisa estar habituado ou conhecer minimamente um sistema de gestão, né? Ele precisa ter boas práticas e conhecer também a questão de dados, de informações, né? Quando a gente vai para a parte mais digital, né? Ele precisa, mobile vai ser algo fundamental. Inteligência artificial precisa fazer parte do dia a dia, então nós não vamos mais conseguir desassociar a inteligência artificial do nosso dia a dia. Então esse profissional, ele precisa ter conhecimento e precisa saber usar as tecnologias de inteligência artificial. E aí quando a gente olha em comportamentos, né, vamos pensar quais seriam os comportamentos desse profissional lá na frente, assim, né? Ele precisa ter disciplina e trabalhar bem processos. Ele precisa conseguir trabalhar em equipe, né? É fundamental que esse profissional consiga trabalhar em equipe. Ele vai ter que estudar o tempo todo, né? A gente já fala isso hoje, né? Não tem como não continuar estudando. Aquilo que a gente aprendeu no colégio, depois passou pela faculdade, já não é mais suficiente. Eu preciso estar o tempo todo me atualizando, entendendo as novas tendências, entendendo as novas tecnologias. E isso, quando eu falo de tecnologia, eu não estou falando só de software, de tecnologia, né? A gente está falando de uma nova semente, de um novo defensivo, de um novo tipo de manejo. Isso tudo vai continuar evoluindo, isso tudo vai continuar mudando, né? Sempre para melhor, e eu preciso estar atualizado, eu preciso estar aprendendo continuamente, né? E eu acho que uma coisa fundamental é a orientação para resultados. Eu acho que eu tenho que estar o tempo todo pensando em o que eu estou fazendo para melhorar o meu resultado. O que eu vou fazer agora vai me ajudar a atingir os meus objetivos, vai ajudar a atingir os meus resultados? Acho que isso vai ser fundamental, né? Então,
Eu acho que quem vai liderar essa próxima década dentro do agronegócio é quem conseguir combinar muito bem a questão do campo com a questão dos dados, entender essa união e saber usar todas as novas tecnologias e tudo que tem vindo pela frente aí para realmente poder liderar essa nova década aí que a gente vai ter de muita transformação e de muitos desafios também. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Logo na sequência, retornamos com as considerações finais do nosso convidado. Fique conosco. Estamos de volta para o último bloco desta edição do Boa Tarde, Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Nosso tema em pauta é transformação digital. No agro, dados, eficiência e competitividade em 2026. Com o nosso convidado, que é o Fernando Silva, diretor da Senior Sistemas. Fernando, e vamos chegando na reta final agora do Boa Tarde, Produtor. Esse é o momento onde nós deixamos aqui os microfones abertos para que você possa fazer as suas considerações finais. Depois de um baita programa como esse, né, Dari? Depois de tanta coisa que a gente falou, qual é a sua mensagem final, Fernando? Bom, primeiro, Dari e Gildo, eu queria agradecer a oportunidade. É sempre muito bom conversar aqui com vocês, e ainda mais num tema que eu adoro falar, e que é tecnologia, que é gestão. E deixar, eu acho que como recado final, assim, eu acho que o agronegócio no Brasil, ele é competitivo por natureza, né? Ele tem crescido, ele tem se transformado e ele virou essa referência global, essa referência mundial, justamente pelo uso de tecnologia, pelo quanto ele inova, pelo quanto ele busca cada vez mais produtividade, né? Mas agora, em 2026, quem organizar melhor seus processos, quem medir melhor seus indicadores, quem tiver melhor integração, vai conseguir se diferenciar, né? Vai conseguir melhorar suas margens, melhorar sua previsibilidade. Então, acho que é fundamental, né, que a gente foque muito na gestão, na preparação dos profissionais, no uso de tecnologia, mas o uso de tecnologia realmente para trazer um diferencial para o negócio, né? Eu acho que isso é fundamental, porque como eu gosto de falar sempre assim, de nada adianta eu ter recorde de produtividade se eu jogar isso fora com decisões erradas, com opções erradas pós-produção, né? Então, acho que é fundamental a gente unir tanto o campo quanto a gestão para que a gente possa realmente colher os melhores resultados e continuar, né, fazendo com que o agro seja a potência que ele é e que ele continue por várias décadas ainda pela frente sendo a potência que ele é, tá? E eu queria colocar a Senior à disposição para ajudar as empresas nesse processo de transformação, para poder simplificar essa digitalização das empresas para gerar cada vez mais resultado no campo. Porque eu sempre falo que tecnologia é só o meio, né? O que transforma as empresas realmente é uma gestão, é a disciplina, e o que a gente quer quando a gente leva as nossas soluções é realmente ajudar as empresas nisso, né? Que a gente consiga potencializar tanto as pessoas quanto a gestão para que elas possam aí sim, a partir desse impulsionamento, gerar e trazer cada vez mais resultado para o negócio. Maravilha, Fernando. Obrigado aí pela participação conosco. E Dari, só nos resta agradecermos e nos despedirmos. Realmente, muito obrigada por participar conosco, Fernando. E este é um daqueles programas, Douglas, que a gente sempre fala. É o princípio de uma grande consultoria, sim, né? É para o empresário rural, para ele começar a pensar sobre outras possibilidades, porque é o que a gente vem falando ao longo a gente falou o ano passado inteiro, começamos esse ano falando, como o Tejon bem disse ontem, como o Fernando está dizendo hoje, o mundo hoje ele é corroborativo, é necessário que pessoas se integrem, e assim como pessoas, nós temos sistemas para fazer essas pontes, sim, também, né? Uhum. Então é necessário pensarmos na digitalização e entender que essa digitalização, que essa inteligência artificial, ela está aqui para agregar valor ao negócio. Isso é importante de se dizer. E aquela mentalidade de produtor rural, ela não existe mais. Realmente é empresário rural. É necessário
automatizar todos os processos para que os resultados consigam ser melhores e maiores. É o que você disse, é dinheiro no bolso do produtor, né? Certamente, Dari. E com um grande detalhe, Hugo Ataíde, qual é? Qual? Integração de sistema, pessoas, gera valores. Gera valor. Também, e muda toda uma cultura organizacional. Então, é reflexão, é para pensar. E amanhã teremos um outro baita de um programa para você. Então, continue conosco na Rio Verde FM. João Pedro, obrigada por hoje. Hugo Ataíde, até amanhã, meu parceiro, pro 003. 003 aqui no ano de 2026. Dários, meu parceiro, obrigado pela companhia hoje nessa edição do Boa Tarde, produtor. Agradecer mais uma vez ao nosso convidado conectado conosco aí, o Fernando Silva, da Sênior Sistemas, muito obrigado. Agradecer ao JP pelos serviços prestados, levando esse conteúdo, essa informação, esse conhecimento na frequência local do seu rádio 100.9, Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Agora minha gratidão maior vai a você, nossa audiência extremamente qualificada que nos honra muito mais do que somente com seu tempo. Nos honra com a sua confiança e credibilidade diária depositada aqui no Boa Tarde Produtor, que se renova para esse ano de 2026. Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta. Portanto, eu, Hugo Ataíde, fico por aqui. Até amanhã.